Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Obrigado pela tua palavra sendo derramada, obrigado pela tua palavra sendo aprendida. Obrigado, Senhor, por nos habilitar para sermos pessoas com o coração mais próximo do teu coração, a partir daquilo que temos aprendido segundo as tuas instruções, Senhor Jesus. Damos glórias ao Senhor, reconhecendo que, se não for através da tua palavra, de fato nós temos poucos recursos para nos habilitarmos, Senhor, na melhoria. Obrigado pela tua palavra e obrigado pelo teu Espírito que está em nós, dando testemunho de como interpretar a tua palavra e de como colocá-la em prática no nosso dia a dia. Grande é o Senhor no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ao nosso texto. Na verdade, antes de ir para o texto, quero só mostrar uma coisa para vocês do ponto de vista de deslocamento de Jesus. Nós começamos na primeira aula com o mapa e nós vamos ter um mapa aqui novamente. Aparece para vocês? Sim, Sim? Maravilha. Vamos lá. Estamos aqui com o mapa mostrando o mar Mediterrâneo aí no meio, nessa parte azul no meio, e, como vocês sabem, a Europa está acima, a África está abaixo, e o que está à direita da nossa tela, né, do lado leste, é a Ásia, que é para onde nós estamos indo. Vamos aqui, ó, neste pedacinho aqui da Ásia, que é o Oriente Médio, vamos aproximar ali, para entendermos os deslocamentos e as mudanças que nós estamos tendo aqui no território, né, de localização no território. Vou só relembrar rapidamente para vocês que este mar que está de azul aqui embaixo, onde estou passando o meu cursor, é o Mar Morto, e nós temos ali acima o Mar da Galileia. O Mar Morto abaixo com água salgada, o Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, é o Lago Tiberíadas, né? E aqui passando no meio, aqui onde tem essa divisa aqui, que vocês veem esse pontilhado, que é a divisa entre Israel ao oeste, aqui à nossa esquerda, e entre a Jordânia, que está aqui à nossa direita, a leste, é onde passa o Rio Jordão. Por que que eu estou vindo aqui? Porque nós temos um, um conhecimento de que João Batista estava naquilo que a gente chama de Betânia além Jordão, que às vezes está traduzido nas nossas Bíblias como Betabara. E o lugar de Betabara é mais ou menos aqui na mesma latitude de Jericó, aqui é a cidade de Jericó, onde caíram as muralhas, né? Lá na época de Josué. Nós vamos andando aqui para o outro lado do Jordão. Ó, e já tem até aqui como ponto turístico já apontado no mapa, eu deixei o mapa em língua portuguesa para facilitar a nossa vida, local de batismo de Jesus. Tradicionalmente se entende que foi aqui neste local que João Batista estava fazendo o anúncio da sua palavra. Estão vendo o Rio Jordão aqui no pontilhado? À nossa esquerda, aqui a oeste da tela. E aqui à direita, nós temos aqui vários, inclusive, pontos turísticos e locais religiosos em comemoração tanto ao batismo de Jesus quanto à presença de João Batista ali. Esse é um território que ele já está na Jordânia hoje, né? Aqui seria o lugar, na verdade, ó, o lugar seria, vou ver até se abre aquela imagenzinha. Para nós, ó, esse é o lugar onde a gente vê muitas vezes na internet pessoas que vão lá entrar nas águas, né, do Rio Jordão neste trecho aqui, descendo essas escadarias. Aqui, em tese, em tese, é o local onde João Batista estava fazendo os seus anúncios quando
Jesus o encontra e ele o batiza Jesus e depois ele aponta que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conforme nós estudamos, quando acontece isso, o apóstolo André é um dos que deixa este grupo que está sendo discipulado por João Batista e passa a seguir Jesus. Nós sabemos também, porque lemos isso, inclusive foi na última aula, que depois de André, João, João não, Simão Pedro, o irmão de André, e depois também Filipe de Betsaida, passam a seguir o Senhor, e o quarto que passa a seguir o Senhor é Natanael. Há uma discussão, gente, porque hoje nós vamos ler um fenômeno que acontece em Caná da Galileia. Então, eu vou trazer no mapa aqui, eu vou deixando o mapa mais amplo. Olha lá, vou afastando aqui para vocês entenderem, ó. Saímos daqui, ó, da região de Betabara, ou seja, Betânia, além Jordão, onde estávamos ali com Jesus e João Batista no batismo. Não temos certeza se o local é aquele, mas tradicionalmente se entende que o local é aquele ali. O que nós temos certeza é que, de fato, eles estavam em algum lugar aqui desta região mais próxima da parte do Rio Jordão que está próxima do Mar Morto, ok? Quando nós subimos, nós vamos lá para Caná da Galileia. Então nós vamos ir lá para cima, perto do Mar da Galileia, um pouco ao sul, na verdade, ao sudoeste do Mar da Galileia. Estão vendo a cidade de Nazaré já aparecendo aqui? A cidade de Nazaré é uma grande cidade hoje, né, de Israel. Nós vamos aproximar dela porque a cidade de Caná da Galileia provavelmente é esta cidade aqui, ó, Farcana. Estão vendo Farcana? Aqui aparecendo no mapa. Farcana, provavelmente. Opa, cliquei sem querer. Farcana provavelmente é o lugar da Caná da Galileia que aparece na Bíblia. Então, estão vendo que está aqui um pouquinho ao norte de Nazaré? Ela fica mais ou menos uns 18 quilômetros assim para cima de Nazaré, a Farcana. E o que eu quero dizer para vocês é que nós não temos certeza que a Caná da Galileia, que aparece no Evangelho de João e que nós vamos ler hoje, é esta Farcana aqui. Porque nós tínhamos outras Cana na região da Galileia, ou seja, tinham várias outras vilas também chamadas de Caná na Galileia. Esta é aquela que nós entendemos que provavelmente é pela proximidade com Nazaré e porque sabemos que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, estava no casamento, né? E porque sabemos que provavelmente não, certamente, ou ela era íntima dos noivos, ou ela estava trabalhando neste casamento por conta dos fatos que nós vamos relatar aqui. Então, uma das duas coisas certamente acontece, tem essas duas possíveis hipóteses, pela proximidade que ela tem com os fatos que estão acontecendo nos bastidores do casamento. Então, nós queremos que é esta Farcana aqui. Por conta das tradições que surgiram, né, existe aqui, inclusive, um local em Farcana, ou seja, que é em Caná da Galileia, e já apareceu aqui para nós, que é esta igreja do casamento. É uma igreja franciscana que foi edificada em cima do lugar que se acredita que foi o lugar onde aconteceu a história que nós vamos ler hoje, que é o casamento, as bodas de Caná da Galileia. Então, para aqueles, inclusive, que fazem turismo, é interessante visitar esta vila, visitar este lugar, né? É de interesse para nós, né? Olhar essas coisas, mas sempre sabendo que nós não temos certeza se o local é aquele, mas que existe uma tradição de que este é o local. E como nós sabemos também que Natanael é de Caná, e aqui é muito importante esse fato, porque nós vamos ler. Existe lá, inclusive, uma igreja, né, em homenagem à igreja de São Bartolomeu, porque conforme eu expliquei para vocês, acredita-se que aquele apóstolo que é chamado de Natanael no livro de João é o mesmo chamado de Bartolomeu nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas. Então aqui tem essa igreja também em homenagem a
a ele dos católicos, né, erigiram uma igreja a ele que é chamada de Igreja de São Bartolomeu, às vezes chamada também de Igreja do Apóstolo Bartolomeu. Por que que eu estou mostrando para vocês? Porque vejam que houve um percurso muito grande, né? Lá do sul, olha só o tamanho da caminhada, vindo lá do extremo, lá do norte do Mar Morto, que fica aqui, subindo até lá em cima, a região da Galileia. É uma longa caminhada. E a Bíblia nos diz que este encontro em Caná da Galileia aconteceu 3 dias depois. E 3 dias depois é provavelmente 3 dias depois do momento em que Natanael passa a seguir Jesus. Lembram que Natanael passa a seguir Jesus porque Jesus revela que o viu abaixo da figueira, e aí ele se espanta que Jesus soubesse de fatos da vida dele, né? Fatos específicos da vida dele. E aí ele reconhece que Jesus é o Messias. E aí Jesus, inclusive, fala: só porque eu falei que te vi debaixo da figueira, você acha que eu sou o Messias? Deixa eu te explicar que a partir de agora você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ou seja, aquela imagem da escada de Jacó, sobre a qual nós também falamos, né, que está lá em Gênesis, vai acontecer com o Messias aqui na Terra. Em virtude desta longa caminhada, o que se imagina é que talvez Jesus, depois de ter encontrado André, teria ido para a cidade de André. Então, ele já teria feito a caminhada aqui, porque as coisas eram feitas em geral a pé, neste período mesmo. Então, ele teria feito essa viagem lá do sul, aqui para o norte da Galileia, e teria encontrado o André, teria encontrado, na verdade, o Pedro e o Felipe na cidade deles, que era a cidade de Betsaida. Então, estamos aqui, ó, no Mar da Galileia, agora já bem perto ali de Caná, portanto, e aqui Cafarnaum, cidade onde Jesus morou durante o período, né? Estão vendo aqui Cafarnaum, Genezaré, onde Jesus também passou ali. A gente tem a cidade de Migdal, que na verdade é a cidade de Magdala, da Maria Madalena, ali também aparecendo. Quando nós olhamos aqui, estão vendo aqui essa imagem do Rio Jordão, aqui, ó. O Rio Jordão, passando aqui onde eu estou passando o cursor, se ligando ao Mar da Galileia, ok? Ao Lago Tiberíades. Mais ou menos aqui à direita do Rio Jordão, aqui neste pedacinho, ou seja, ao leste do Rio Jordão, ficava a cidade de Betsaida. Nós não temos certeza de qual das ruínas que existem ali na região é a de Betsaida. Então, hoje, a arqueologia ainda não chegou a uma conclusão definitiva. Existem 3 sítios arqueológicos aqui nesta região que estão na disputa para saber qual seria a Betsaida. O que nos interessa é que nós já sabemos que Betsaida é nesta região. Então, isso é uma certeza que nós já temos. E se Betsaida é aqui nessa região, próximo, inclusive, dessa reserva natural chamada de Majrazi, né? A reserva de Majrazi, que já fica na Jordânia, esse pontilhado aqui separa a Jordânia de Israel, tá, gente? Então, tudo que está à direita deste pontilhado já é Jordânia. Veja que daqui é uma viagem fácil de fazer, inclusive, em 3 dias para a região de Nazaré. Eles teriam descido daqui para aqui, a região de Caná da Galileia, em 3 dias. É uma viagem facílima de fazer em 3 dias para os padrões de locomoção da época. Se nós entendermos que eles vieram direto lá do sul, lá de baixo, até aqui, eles em 3 dias tiveram de vir extremamente acelerados para chegar aqui. Então, e por que eles teriam ido para Caná? Também há outras hipóteses, né, do porquê eles teriam ido para Caná da Galileia. Por que eles estariam convidados para este casamento? O que será que acontece? Vamos abrir aqui o texto, já vou deixar o texto na tela para vocês. O nosso texto que está no Evangelho de João, no capítulo 2, são os 12 primeiros versículos de João, capítulo 2. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês que, como nós temos a certeza de que Natanael é também da cidade de Caná,
é possível que eles estivessem convidados porque Natanael estava convidado. Então, Natanael teria chegado com um rabino chamado Jesus de Nazaré. E aí, o rabino e os seus discípulos, que eram poucos ainda naquela época, né? Nós temos aqui 4 discípulos, né? Que são certeiros, que já eram discípulos de Jesus aqui por conta do que a gente leu no capítulo anterior. Quais eram mesmo esses 4 que eu falei? Eram André, o irmão dele, que era o Simão Pedro, o Filipe de Betsaida e também o Natanael de Caná. Esses eram os 4 que era certeza que estavam seguindo Jesus nesse período. Tem gente que acha que o próprio João, por estar escrevendo estas coisas, ele também já seria um dos discípulos, e porque eles pescavam juntos, não é? O Simão Pedro pescava junto com João e com Tiago, os filhos de Zebedeu. Então tem gente que fala, não, na verdade já tinham 6 pessoas aqui seguindo, porque se a gente faz uma união das histórias, a gente faz um cruzamento entre o que está escrito no Evangelho de João e nos outros 3 evangelhos, a gente vê que o chamado de Tiago e João foi simultâneo com o chamado de Pedro. Então a gente já tem certeza que são 6 apóstolos já, né, que estão ali seguindo a Jesus, se nós entendermos que Natanael é a mesma pessoa que o apóstolo Bartolomeu. Por que estou falando usando essa palavra apóstolo assim com esse cuidado? Porque nem todos os discípulos de Jesus se tornaram apóstolos, né? Dos discípulos de Jesus, 12 foram chamados para serem aqueles 12 apóstolos. Por isso que eu tomo este cuidado. Daniel, qual é a sua interpretação? Eu entendo que certamente, pelo relato, juntando o relato do chamado deles, e nós falamos sobre isso já nas nossas aulas pregressas, aquela ocasião em que Jesus diz para Pedro, mas na verdade João e Tiago estão ali no mesmo ambiente também, né? André está no mesmo ambiente, diz: a partir de agora vocês não são mais pescadores de peixes, né? Jesus diz para eles: vocês serão pescadores de homens. Então, por conta desse relato, já podemos ter certeza de que pelo menos 6 pessoas estavam seguindo Jesus aqui neste momento. Não é claro para nós quem os convidou. Pode ser que a Maria, porque ela já estava no casamento, ela convidou? Pode ser. Pode ser que ela fosse a convidada e falou: olha, o meu filho é rabino e está passando com seus discípulos aqui. Como era honroso, né, ter rabinos presentes nas celebrações, esta é uma possibilidade de que tenha sido desta maneira. É possível que, porque Natanael era da cidade, ele conhecesse os noivos, então ele leva todos para lá. É possível? É possível. É possível que Jesus já estivesse começando a ser conhecido ali na região da Galileia, apesar de ainda não muito, e como a mãe dele tinha relação com os noivos, justamente por isso os noivos conheciam o ministério de Jesus e quiseram convidá-lo? É possível? É possível. Mas todas essas coisas são conjecturas. Nós não temos certeza de como Jesus foi convidado para estar lá. Queria deixar essas hipóteses aí para vocês pensarem sobre essas hipóteses, ok? Inclusive a hipótese de Maria estar lá trabalhando, porque era próximo da cidade dela, né? Era bem próximo, 15 quilômetros ao norte da cidade de Nazaré, onde Maria morava. Para a época era bem próximo, a caminhada. E ao terceiro dia, provavelmente contado depois do chamado de Natanael, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Lembrando que a palavra bodas é a palavra que a gente usa para festas de casamento, né? Numa linguagem mais antiga, mais formal, mais arcaica, que é o caso aqui do Almeida, versão Almeida corrigida e fiel, que aqui temos usado. E estava ali a mãe de Jesus, ou seja, Maria de Nazaré. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. De que maneira eles foram convidados, não temos certeza, mas é certeza que ele estava convidado junto com os seus discípulos e Jesus entrou para esta festa. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Seria um escândalo, gente, numa festa, você ter os seus convidados lá e de repente o vinho termina e você não tem como concluir a festa. É importante vocês saberem que neste período
da antiguidade, os casamentos judeus, eles eram feitos normalmente com uma cara de um jubileu de 7 dias. Então o casamento era celebrado com vários eventos, né, ao longo de uma semana inteira. E nós não temos certeza se eles chamaram pessoas a mais. Tem gente até que fala assim: será que não foi justamente a presença de Jesus com os discípulos que fez com que o vinho tenha se esgotado, porque tinha mais pessoas do que eles tinham pregressamente convidado? Não dá para saber se aconteceu isso. Será que foi feito um cálculo errôneo ali? Provavelmente um cálculo errôneo, e aí o vinho estava se esgotando, não se planejaram para ter todo o vinho necessário, né? É, o que interessa é que o vinho estava acabando e isso era muito ruim. Então, isso significa que existe uma permissão para o consumo de bebidas alcoólicas? Sim, a Bíblia dá permissão para o consumo de bebidas alcoólicas. A Bíblia proíbe veementemente, no Antigo e no Novo Testamento, a embriaguez. A embriaguez é absolutamente proibida, tanto no Antigo quanto no Novo. Mas o consumo da bebida é autorizado. Evidentemente que é autorizado para aqueles que não são dados ao exagero, porque se a pessoa não consegue se controlar, evidentemente a pessoa não está autorizada a beber. E por que será então, Daniel, que no mundo evangélico, por exemplo, nós temos muitas igrejas, né, muitas denominações que têm como postura o não consumo de álcool, de todos aqueles que são vinculados àquela denominação? Isso acontece porque, na maioria das vezes, cada uma dessas denominações, elas têm os seus próprios estatutos, né? Mas, em geral, o versículo que é citado para esta definição desta proibição é o versículo de fugir da aparência do mal. E quando diz aqui fugir, não é na primeira pessoa do singular no pretérito, né? Eu fugi. Não, não é isso. É fugir no modo imperativo para a segunda pessoa do plural. É vós, ei, vós, fugir da aparência do mal. Ou seja, ei, vocês, fujam da aparência do mal. É isso que está escrito nesse versículo. E como no mundo contemporâneo, né, os ébrios são. Os círculos dos ébrios são facilmente distinguíveis, né, na sociedade, um dos jeitos de se estar separado no evangelicalismo seria o não consumo do álcool. Então, as doutrinas muitas vezes têm essas limitações, mas essa não é uma limitação bíblica, embora ela seja uma limitação também baseada, né, em princípios bíblicos, não há um problema em não ter o consumo do álcool, né? Não há nenhum problema em não ter o consumo do álcool. Por exemplo, eu, Daniel, não consumo álcool, mas não existe uma proibição bíblica. Daniel, não existe mesmo uma proibição bíblica? Não, não existe. Vamos ler então alguns trechos, porque já que a gente vai falar do vinho e Jesus se manifestando ali, né, através de um milagre envolvendo o vinho, é importante que nós saibamos o que estamos fazendo, o que estamos falando. Eu vou abrir para vocês em Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. Estamos aqui aquele debate entre Abraão e Sara, né? O marido e a mulher, por conta da postura dela quando o Senhor falou que eles teriam um filho e ela, de alguma maneira, escarneceu ali, né? Ela achou graça. Imagina, eu que sou velha, vou ter filho? Como é que eu vou ter filho se eu sou velha, né? O que não deixa de ser uma incredulidade em relação ao Senhor. Embora Abraão e Sara tenham muitas virtudes, os dois também eram pecadores, né? E a Bíblia narra alguns dos seus pecados, né? Aqui nas Escrituras. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá
a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. A gente teve esse pedaço, mas o pedaço que eu queria mais. Peraí. A gente está falando aqui de Sodoma e Gomorra. Eu vou abrir aqui para vocês a parte de Sodoma e Gomorra importante, que é a do pecado que vem depois. Aqui, que é o que mais nos importa. Tá? Vamos lá no capítulo 19. Eu vou ler a partir do versículo 29. Logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra, ok? Lembro que Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Ló era filho de Arã, e quando Abraão sai da terra da Mesopotâmia, lá de Ur dos Caldeus, ele leva consigo o pai dele, leva o irmão dele, leva o sobrinho dele, além da esposa e de toda a sua casa, né? Ou seja, de todos aqueles que estavam debaixo da autoridade dele, os servos dele, né? Que trabalhavam. Enfim, ele vai com essa delegação e o Senhor os vai guiando até chegarem na terra de Canaã. E eles se separam em um determinado momento porque estava havendo uma briga entre os servos de Ló e os servos de Abraão em relação ao uso da terra ali, principalmente para o pastoreio. E então eles se separam. Abraão diz: Ló, para qual lado você quer ir aqui da terra, né, da terra de Canaã? E aí Ló escolhe os lados das campinas que estão próximas de Sodoma e Gomorra, que, a propósito, é a mesma região ali do Mar Morto que nós vimos que João Batista estava pregando, ok? E aí eles se separam. Porém, as cidades, né, as cidades-estado de Sodoma e Gomorra são extremamente pecaminosas, são cidades cheias de violência, de crime, de homossexualidade, de desrespeito a todas as normas do Senhor em relação ao cuidado com os estrangeiros, por exemplo. Nós temos ali um grupo de homens que pretende estuprar. Olha só que coisa absurda. Os anjos do Senhor, então, como os anjos que o Senhor mandou para entregar, né, levarem o recado de que Ló e sua família deveriam sair de Sodoma e Gomorra, eles estavam em forma visível, forma humana, as pessoas da cidade quiseram atacá-los. Assim, é uma coisa, assim, é um grau de abominação imensa. E Sodoma e Gomorra foram destruídas. A mulher de Ló descumpriu uma norma do Senhor, que era assim, é proibido olhar para trás, ok? E ela olhou para trás e ela foi morta. A Bíblia descreve como transformada em uma estátua de sal. Tem muito debate sobre o que significa isso, ser transformada numa estátua de sal. Nós não vamos entrar aqui. O que nos interessa é o que vem aqui depois, que é o pecado de Ló e suas filhas, envolvendo o consumo exacerbado de bebidas alcoólicas. Então, nós vamos falar sobre o consumo exacerbado como pecado e vamos falar do consumo moderado como permitido, tá? E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Quero lembrar que Abraão foi intercessor de seu sobrinho em oração. Lembram? E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra, ou seja, nós não teremos homem que nos faça procriar. Elas imaginaram que o mundo inteiro tinha acabado, ok? E não só Sodoma e Gomorra. Vamos, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Olha lá, de boas intenções o inferno está cheio, não é? Não vamos permitir que a linhagem do nosso pai Ló se desfaça.
Olha que nobre este motivo. Por isso vamos dar vinho e deitar com o próprio pai. Veja o tamanho da abominação e vejam os estragos que viver em Sodoma e Gomorra, né, trouxeram para a vida dessas moças e como elas passaram a achar normais os costumes prostituídos da terra de Sodoma e Gomorra. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Olha o tamanho da abominação. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E veja que os moabitas eram um povo que estava do lado de fora do reino de Deus. Vejam as consequências. E a menor também deu à luz um filho e chamou o seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Ou seja, é a terra dos Amonitas, que não só estavam do lado de fora, como em muitos momentos da história de Israel foram inimigos do povo de Israel. Guerrearam. Esta foi a consequência. Essa descendência que elas quiseram gerar foi uma descendência não abençoada. E quero lembrar a vocês que, evidentemente, Ló também pecou, porque o Ló se sujeitou a tomar vinho nesta quantidade. Será que Ló é o único que passou por isso? Não. Antes de Ló, nós tivemos uma história famosa de Noé. Vocês se lembram depois que Noé começa a plantar as vinhas? O que acontece? Vamos ler o que acontece. Nós estamos em Gênesis no capítulo 9, ok? 10 capítulos antes do que lemos agora há pouco. Vamos ler a partir do versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, ou seja, o Noé ficou nu. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então, vocês lembram que ele tinha 3 filhos, não é? Sem, Cam e também Jafé. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros, puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, ou seja, sem olhar o pai, entraram de costas, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Vejam que respeito eles tiveram, né? E despertou Noé do seu vinho, ou seja, estava embriagado, foi o sono do ébrio, né? Ele despertou do seu vinho, veja lá, e soube o que seu filho menor lhe fizera. Então aqui a Bíblia vai deixando claro para nós que o Cam também pode ser chamado de Cam, com M no final, né? Em algumas das transliterações do hebraico para o português, ou seja, do alfabeto quadrático, né, dos hebreus, para o nosso alfabeto que nós temos aqui no Brasil, que a gente usa o sistema fenício, né, de letras. O que aconteceu o que acontece que às vezes a gente chama ele de cão, como cachorro, né? O mesmo jeito que se fala cachorro, cão, A-O, ou cam, com M. As duas transliterações são possíveis. O cam, eu vou chamá-lo de cam, que é como normalmente eu chamo. Então, o cam, ele não foi respeitoso com o pai. A Bíblia deixa claro aqui. A Bíblia não conta exatamente o que aconteceu. Existem pessoas que teorizam, inclusive, que como ele conheceu a nudez, e a expressão conhecer a nudez muitas vezes é usada como sinônimo de ter relações sexuais, que talvez
Ele tem até violado o próprio pai. Olha que coisa terrível. A Bíblia fala isso claramente? Não fala. Mas a Bíblia diz que ele pecou contra o pai. Então, uma certeza nós temos: ele foi desrespeitoso. Se aproveitou da fragilidade de um ébrio, né? E foi desrespeitoso. E vamos ver qual foi a consequência do desrespeito? E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Canaã era o filho de Cão. Então, o que aconteceu foi que ele amaldiçoou a linhagem de Cão. E Canaã é a terra, olha só que interessante, que muito tempo depois é tirada dos cananitas para ser dada aos israelitas. Então a gente vai vendo esta consequência ao longo de toda a história do povo de Israel. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E olha que interessante, porque os israelitas eram da descendência de quem? De Sem. Daí dizemos, eles eram semitas. Quando a gente usa a palavra semita, a gente diz que é da descendência de Sem. Os israelitas eram semitas. Estes foram abençoados, porque a gente vê aqui que Sem tomou a frente, então, para a honradez. E Canaã, que é da descendência de Cão, né, foi excluído da herança, e as consequências dos seus atos e desta linhagem que veio gerou um povo idólatra. É aquele povo que Abraão encontra lá naquela terra quando ele chega na terra de Canaã. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, ou seja, os dois filhos mais velhos recebam a recompensa, e eles e toda a sua linhagem recebam a recompensa. Vamos ver alguns outros locais mais curtinhos que falam sobre problemas com a bebida. E falou o Senhor a Arão dizendo. Então aqui a gente já está agora na época de Moisés, ok? Na época já da tenda da congregação, do tabernáculo do Senhor. E falou o Senhor a Arão dizendo. Aliás, desculpa, a gente não falei para vocês onde a gente está. A gente está no livro de Levítico, tá? Capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Vamos ler só dos versículos 8 a 11 de Levítico 10. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação. Ou seja, não está proibindo a bebida, está proibindo a bebida para ministrar o sacerdócio. Para ministrar o sacerdócio é proibida a bebida. Para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, não era permitido ministrar o sacerdócio, entrar na tenda do Senhor, tendo consumido bebidas alcoólicas. Eles precisavam se abster para entrar. Vamos ler lá em Provérbios as palavras que o rei Lemuel aprendeu da mãe dele. Tem todo um trecho, né, de Provérbios que é de aprendizados que o rei Lemuel teve a partir da sua mãe. Então essa foi uma mulher usada pelo Senhor para dar ensinos verdadeiros. Tanto eram verdadeiros que entraram para o livro de Provérbios, né? Nós estamos no capítulo 31 de Provérbios, nós só vamos ler ali o comecinho, até o versículo 7. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. E quero lembrar a vocês que eram palavras de sabedoria vindas da boca de Deus, porque a gente só usa a palavra profecia para aquilo que é ensinado pelo Senhor. Então ela era uma profetisa. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis, ou seja, não seja dado, né, a ser mulherengo, e nem aos caminhos que destroem os reis. E são esses caminhos que destroem os reis? Que conselho foi este que esta mulher estava dando ao seu filho, essa mulher que trazia a palavra do Senhor, profecia do Senhor, para o seu filho poder reinar de maneira adequada? Não é próprio dos reis, ó Lemuel,
Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então, um líder beberrão, ele se torna inapto para conseguir discernir e aplicar a lei do Senhor. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Ou seja, a bebida forte podia ser usada como nós usamos hoje os medicamentos para aqueles tratamentos paliativos dos doentes. Quando a gente põe alguém no hospital, não é isso que acontece? A pessoa começa a receber doses altas de morfina, começa a receber, né, um medicamento que vai deixando a sensibilidade da pessoa menos apurada para que a pessoa não sinta tanto as dores. Então, este era o conselho: use a bebida alcoólica neste sentido. E use a bebida alcoólica aos amargurados de espírito, né? Aqueles que estão muito entristecidos, bebam vinho para receberem aquelas características que a bebida dá de trazer aquela alegria na fase inicial. A fase inicial da bebida. Lembrando que as fases que vêm depois para as pessoas que continuam bebendo, né? A gente chama que a primeira fase é a fase do palhaço, a fase do macaco, né? Muitos chamam, que é aquela primeira que a pessoa fica muito alegre, mas depois a pessoa vai chegando na fase do leão e na fase do porco, né? A pessoa vai ficando briguenta na fase do leão e depois começa a vomitar, começa a passar mal na fase do porco. Isso não está escrito na Bíblia, a gente está usando aqui um jeito popular, né, de explicar as fases que são trazidas da bebedice, né, da bebedeira. E aqui está falando só da fase da alegria, né, só da primeira fase, ou seja, não é para a pessoa ser uma ébria, não é para ela estar bêbada. Que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. O que mais não é próprio se fazer com a bebida? Vamos a Eclesiastes. Ainda estamos nos livros de sabedoria, saímos de Provérbios e entramos em Eclesiastes. Capítulo 10, vamos ler só 2 versículos no capítulo 10. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança e cujos príncipes comem de manhã, ou seja, passam à frente as suas necessidades pessoais, né? À frente das necessidades do povo, e que são pessoas imaturas, seja por idade, seja por comportamento, né? Bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres e teus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para a bebedice. Não é desculpa sentar-se à mesa para encher a cara, não é? Bem-aventurada a terra que tem um rei assim, que não usa de desculpa para se sentar à mesa, né? Para poder beber. Eles vão sentar à mesa para realmente ter um mantimento, para se fortalecerem com a comida, e não para ser desculpa para a bebedice. Que mais nós temos falando da bebedice nas Escrituras? Isaías traz um trecho muito interessante para nós. Nós vamos ler no capítulo 28 de Isaías, os 13 primeiros versículos. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Olha que palavra pesada, gente. Acho que é a palavra mais pesada que a Bíblia tem contra a bebedeira. Quero lembrar a vocês que Efraim é o nome que se dá ao reino do norte, né? Judá é o reino do sul, Israel o reino do norte. Mas o reino do norte também às vezes é chamado de Efraim. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam. Ele com a mão derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Veja que o reino do norte está sendo constantemente julgado pela maneira, aqui nessa palavra, como usa a bebida. Vocês estão percebendo que o enfoque está nos bêbados? A soberba dos bêbados. De quem é a soberba? Dos bêbados. E a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale,
será como fruto temporão antes do verão, que vendo-o alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes de seu povo, ou seja, a profecia para o futuro, e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Uma profecia para o futuro, lá da terra de Efraim, que é a terra onde Jesus começou o seu ministério, não é? A terra da Galileia é a terra do Reino do Norte. Mas também estes erram por causa do vinho. Olha de novo o motivo aqui. Por que esse povo está agindo mal? Eles erram por causa do vinho. E com bebida forte, ou seja, outros tipos de bebida alcoólica, se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, ou seja, da bebida alcoólica. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, não conseguem mais exercer o sacerdócio que o Senhor pede. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, ou seja, bebendo até passarem mal. Olha aqui está claro. E não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque, aparentemente, só as crianças de peito não bebem. Em Efraim. Que situação que esse povo está, hein? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Ixi, está prevendo o cativeiro. Será que é isso mesmo? Lábios gaguejantes, outra língua? O que será? Será que é mesmo isso? Vamos ler. Ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. De fato, é isso mesmo que pensamos. Este povo. Só conectar aqui, gente, que problema com a bateria. Este povo estava para ser levado cativo. Essa é consequência das suas mazelas, e entre as suas mazelas, destacada aqui está a bebedeira. Penúltimo trecho que quero falar sobre isso, sobre os problemas da bebida. Vamos ler o que no Novo Testamento é indicado para aqueles que são do Senhor. Quem exerce sacerdócio no Senhor? Então aqui está falando sobre a organização da igreja, a organização da família, né? E em 1 Timóteo, no capítulo 3, os primeiros versículos, vamos ler até o 11, está falando ali sobre a maneira como a bebida não deve ser usada. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, ser bispo, né? Excelente obra deseja. O que é necessário, então, para alguém poder ser bispo? Ou seja, pastor, que vem antes, e bispo. O que será? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Bom, então a primeira coisa aqui é que o bispo precisa ser marido de uma mulher, né? Celibatários não devem exercer este ministério, que é um problema que o mundo evangélico tem, inclusive com o catolicismo, porque o catolicismo descumpre esta norma e dá ordem para que os seus pastores, né, os pastores católicos, os episcopos católicos, eles não são casados. E veja que a ordem aqui é justamente para que a pessoa prove pelo bem governar da sua própria casa que está apta a governar a igreja. Vigilante, sóbrio, honesto,
hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Bom, aqui já cai um monte de gente do mundo chamado evangélico, né? Não cobiçoso, de torpe ganância. Veja só aqui a teologia da prosperidade sendo jogada no lixo pela própria Bíblia, né? Olha lá. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que neófito é aquele recém-convertido, né? Tem que ser uma pessoa já experiente, já com, né, no caminhar com o Senhor, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, agora paramos de falar dos pastores, né, dos episcopos, bispos, pastores, e entramos aqui nos diáconos. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Vou repetir: não dados a muito vinho. Quem é dado a muito vinho, quem se embebeda, não está apto para o sacerdócio do Senhor. Vinho é com moderação, bebida alcoólica é com moderação. Não sei se eu consigo ter moderação. Tudo que não é de fé é pecado. Se você não sabe, não beba. Então está proibido de beber. Se você não tem certeza se está apto, está proibido de beber. Não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. A palavra sobriedade é usada aqui em mais de um sentido, evidentemente, né? Mas também é usada no sentido de não consumir a bebida. A bebida é permitida, afinal de contas, Daniel? Parece que a bebida é toda sempre proibida. Não, ela é proibida no excesso. E é importante a gente falar disso porque Jesus era acusado de ser beberrão. Vocês lembram? Nós falamos esse trecho aqui, nós estudamos que os fariseus acusavam João Batista e também acusavam Jesus. E aí Jesus, inclusive, se devolve para eles, falam: vocês não aceitaram a palavra de João, que era asceta, ou seja, não bebia. Também não aceitam a palavra do Filho do Homem, acusando-lhe de ser beberrão. Então, e aí Jesus vai trazendo a condenação dele sobre os fariseus, né? Vamos a Números capítulo 6, entender como a bebida é possível e ela até a Bíblia orienta, inclusive, a como fazer uso da bebida forte. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, na verdade, vamos começar aqui. Esse trecho eu vou ler depois, que aqui é o nazireado. A gente vai ler do nazireado depois, que é o não beber bebida forte. Vamos ler dos dízimos. Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. Então, coisas que deveriam ser feitas perante o Senhor. A pessoa deveria ir lá na porta da tenda da congregação, né, para fazer determinadas coisas. Opa, desconfigurou aqui. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, o Senhor está dando orientação. Então, o Senhor aqui ainda não tinha distribuído a terra em herança.
Ele faz essa distribuição da terra em herança no próximo livro da Bíblia. A gente está aqui em Deuteronômio, aí a gente entra em Josué, e aí cada parte do povo vai morando na sua terra que foi lhe incumbida da parte do Senhor. Então imagine que tinham pessoas que estavam, sei lá, a mais de 100 quilômetros de distância, né? Da tenda da congregação e depois, no período de Salomão, a partir do período de Salomão, do lugar onde foi edificado o templo, né, lá no Monte Moriá. Então, as pessoas que estão longe, elas tinham regras diferentes aqui, porque evidentemente as coisas pereciam, né? E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Então, assim, você vende as coisas que você deveria ter tirado o dízimo para consumir lá na frente do Senhor. Você vende, já que não vai dar para manter essas coisas, né? Que vai ter problema até chegar ao Senhor, você vai ter perdido essas coisas. Então você vai vender, vai pegar o equivalente dinheiro e vai comprar lá perto da tenda do Senhor, e aí sim você vai se apresentar e fazer o teu ritual perante o Senhor com ações de graças. Então, por vacas, por ovelhas, por vinho. Pode tomar vinho? Pode, aqui está a Bíblia falando que você pode ir lá na porta da casa do Senhor, beber vinho, beber bebida forte, que é bebida alcoólica, e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Lembrando que a bebedice, o embriagar-se, o sair de si, o ficar bêbado, este é pecado. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Porque o levita não tinha recebido a parte da terra, não é? O levita recebeu como herança o sacerdócio. Então, aquele que não é levita, cuide do que é levita. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, e o que fará com seu dízimo? Pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão. Porque, olha que lindo, desde o princípio a palavra do Senhor, ela repete, 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 repete. Você tem bastante coisa? Então você vai tirar uma parte do que você tem e vai dar para quem precisa. Está passando um estrangeiro peregrino pela tua terra? Ele precisa de ajuda. Dá para ele. Tem órfão que não tem pai? É você que vai alimentá-lo. A viúva que não tem marido? Você que vai alimentá-la. Tem sacerdote na sua terra? Cuide dos sacerdotes que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Neemias. Neemias usava bebida alcoólica como parte da alimentação das pessoas que estavam ali edificando os muros de Jerusalém no período pós-exílico. Vamos ler? Neemias capítulo 5, versículo 14. Também, desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Ou seja, quando Neemias chega na terra prometida, ele percebe, e a ele é dada a autoridade de governo, né? Ele percebe que os governadores que passaram antes dele estavam explorando o povo, estavam tomando uma parte da medida do alimento dessas pessoas. E qual era o alimento? Pão e vinho. E estavam, além de tudo, cobrando 40 ciclos de prata, ou seja, tomando dinheiro da mão das pessoas. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra, também dos judeus e dos magistrados
150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era... O que era preparado na mesa de Neemias? Um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Ou seja, aquilo que era o pão do governador, aquilo que era de direito do governador. Ele falou: não, 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 eu já tenho o suficiente. E entre o que é suficiente, ele comia carne bovina, carne caprina, carne de aves, e tomava vinho de todas as espécies. Lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. E o Novo Testamento? Vamos ler em Mateus, capítulo 11. Quero que vocês prestem atenção à condenação de Jesus, e aquele trecho que eu falei, a gente vai reler, a gente já leu esse trecho aqui antes, mas eu quero que vocês vejam, porque daqui a gente infere que Jesus não só multiplicava o vinho, como bebia o vinho. Vamos ver. Em Mateus capítulo 11, vamos ler do 16 ao 24. Raras vezes vai acontecer da gente reler algum texto aqui, tá? Mas esse eu entendo que é necessário. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, ou seja, João era asceta, né? Homem de jejuns constantes, comia só, tinha uma rotina de alimentação específica, que nós já falamos sobre isso, né? Gafanhotos e mel silvestre. E dizem sobre aquele que não bebe e que faz muito jejum, né? Nem come nem bebe, tem demônio. Ixi, então, ser asceta, ou seja, né, privar-se, né, de determinadas coisas naturais da vida, não agradou aos fariseus. Veio o Filho do Homem, ou seja, Jesus, comendo e bebendo. E dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Ou seja, interpretaram que Jesus era um ébrio e pecador, porque andava com os pecadores e ébrios, e que comia e bebia. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Ou seja, veio o Senhor, pregou no meio do seu povo, e o seu povo não acreditou. Só para vocês saberem, então, a gente falou assim, né, que Corazim e Betsaida recusaram a palavra do Senhor. Betsaida é o lugar de onde ele tirou André, Felipe, Pedro e João e Tiago. Então, olhem aqui, Betsaida, que conforme eu falei para vocês, estava mais ou menos aqui, ó, né, nessa região aqui, ao norte do Mar da Galileia. Se a gente anda um pouquinho para cá, ó a Corazinha ali em cima. Estão vendo aqui? Então, esta região de Betsaida e esta região de Corazim não receberam a palavra do Senhor. E aí o Senhor fala que se ele tivesse ido pregar para os ímpios lá da cidade de Tiro, Tiro está naquilo que hoje a gente conhece, que fica o Líbano, olha lá em cima, Tiro, ó. Tiro era uma das principais cidades, inclusive muitos dizem a capital dos fenícios, uma terra de idólatras aqui, ó, Tiro. Se a gente tivesse ido lá na terra de idólatras pregar, os idólatras teriam acreditado. Foi isso que Jesus estava dizendo aqui. Que foi o fenômeno que aconteceu em Nínive, quando o Senhor mandou Jonas pregar em Nínive, que era terra de idólatras.
Então, a bebida é permitida desde que não em excesso. Portanto, Jesus trabalhar em cima do vinho para fazer o seu milagre não é nenhuma novidade do ponto de vista bíblico, ok? Por que eu perdi todo este tempo, ou melhor, ganhei todo este tempo falando com vocês sobre isso? Porque muito se tem de polêmica, né? A menção à bebida ou a autorização para bebida no mundo evangélico. Então, é importante que vocês se posicionem conhecendo as Escrituras, até para poderem se manifestar sobre as coisas que Jesus faz. Já que Jesus fez o seu primeiro milagre multiplicando o vinho, e Jesus, na sua última noite de liberdade, nos dá uma ordenança de celebrarmos a ceia, que foi celebrada com pães ázimos e vinho. São os elementos da ceia: pão ázimo e vinho. Então, vamos desmistificar aquilo que se fala sobre bebida e lembrar que é evidente que alterar-se por conta da bebida, saindo do seu controle, evidentemente é pecado, e a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, reputa como pecado. E também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus olha para a mãe dele e diz: Não é a minha hora ainda de me expor publicamente. Estão entendendo? Jesus estava aqui ainda naquilo que em geral a gente chama de segredo messiânico. O que é segredo messiânico? Durante uma parte do ministério de Jesus, Jesus pede que não se espalhe que ele é o Messias. Ou seja, que aqueles que vão crer, creiam pelo ouvir da palavra dele, que é a palavra de Deus, e pelo assistir aos sinais e prodígios que ele realizava. Então aqui estamos no segredo messiânico, Jesus falando: não é hora ainda de eu fazer acontecer aqui um milagre na frente de todos. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Vejam, ela entendeu o que ele estava falando. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? Não é para ser feito em público. O que a mãe dele fez em privado, disse aos serventes, quase como assim em secreto: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ela entendeu que não era chegada a hora dele de se manifestar publicamente. E vejam, por que que nós falamos no começo, por que é que nós falamos no começo, né, que Maria certamente tinha uma posição importante ali naquele casamento, seja porque ela estava trabalhando, porque aí ela tem acesso aos serventes, estão entendendo? Ela própria, sendo uma servente, tem acesso a outros serventes e está vendo nos bastidores o problema que está acontecendo. Ou ela tem intimidade com os noivos e ou com sua família, a ponto de estar naquele círculo mais próximo onde o desespero bateu. Meu Deus, vai estragar as bodas, acabou o vinho. Vamos continuar. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Então, vamos nos deter aqui nesta passagem. Quero trazer para vocês aqui que nós temos no Antigo Testamento uma produção que é feita pelos fariseus de conteúdos extrabíblicos, e estes conteúdos extrabíblicos compõem aquilo que hoje é um tratado escrito chamado de Talmud, o Talmud dos judeus. Então, o que os judeus faziam? Eles iam interpretando o Antigo Testamento e eles iam tendo as suas tradições interpretativas em cima daquilo que eles liam no Antigo Testamento.
essas tradições interpretativas, né, a Mishnah, por exemplo, elas depois passaram a ser escritas. Elas passaram a ser escritas já naquilo que nós chamamos de Era Comum, né, depois de Cristo. E estes textos escritos hoje são um grande tratado de múltiplos volumes chamados de Talmud. E no Talmud, os judeus tinham tradições de fazerem algumas purificações. Essas purificações, das quais João está falando aqui, elas são escritas no Antigo Testamento? Não, não são. Por isso que se vocês procurarem, vocês não vão achar. Mas existia uma tradição de que a purificação seria feita nessas talhas de pedra, porque a interpretação judaica era que a pedra ela não se contaminava. Então você colocava a água da purificação na pedra para você se descontaminar lavando-se nas águas da talha de pedra. Então a talha era um grande recipiente no qual você poderia lavar instrumentos, você poderia lavar as suas mãos, poderia lavar os seus pés e assim estar apto para participar de ritos, né, de liturgias do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E imaginem que aí está escrito que cada uma delas tinham 2 ou 3 medidas, 2 ou 3 metretas, 2 ou 3 almude. E o que é um almude? O almude é uma medida de aproximadamente, podemos dizer, 32 litros. Então, imagine que se tinha de 2 a 3 medidas, ou seja, de 2 ou 3 almudes, né? Ali dentro você tinha de 60 a 90, 96 talvez, litros em cada um desses almudes. Então, imaginando que eles estavam na sua medida cheia, você tinha quase 100 litros de água que poderiam ser usados ali. E por que que tinha tantas talhas? Porque normalmente nas casas dos judeus dessa época você tinha uma talha. Mas como eles estavam em festejo, estavam nas bodas, né? Celebrando ali aquilo que em geral era feito em 7 dias, né? Eles tinham várias talhas para poderem fazer a purificação de várias pessoas ao longo de vários dias. Entenderam? E esta água ela era pega em um recipiente de cerâmica, de uma fonte confiável. O recipiente de cerâmica aqui é importante. A tradição dizia: o recipiente de cerâmica não pode ter nenhum vestígio de vinho. Agora começa a ficar interessante, porque para entender essa passagem, a gente tem que entender essa tradição. Se tiver qualquer vestígio de vinho no recipiente de cerâmica que foi usado, né, na moringa ou no recipiente que foi usado para tirar a água, esta água é reputada como não pura, que ela não pode estar misturada com vinho. E você jogava esta água nas talhas de pedra e então se purificava nas talhas de pedra. Guardem essa informação de que não podia ter nenhum vestígio de vinho, porque aí tem um segredo, ok? E quero lembrar a vocês que, portanto, se as talhas estivessem na sua capacidade máxima e a gente prevê que a gente tinha 3 medidas, né, em cada talha de aproximadamente 32 litros, então teríamos mais ou menos 96 litros em cada talha. 96 multiplicada por 6, que é o número de talhas que a gente tem, são 576 litros ali. Guarda essa informação, olha a abundância. Quase 600 litros ali à disposição dos judeus em água. E o que é que Jesus manda fazer? Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Então imagine lá que o maître, né, a palavra que a gente mais usaria hoje seria o maître, né, fazendo ali o papel de sommelier, vai provar se o vinho que está sendo trazido é bom. E vejo, até agora só falou que Jesus pediu para colocar água. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera,
Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, a gente já vai voltar para explicar, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus mandou colocar água nas talhas e, em secreto, transformou aquela água em vinho. Vejam que o mestre-sala não sabe de onde vem este vinho. O maître não sabe de onde vem. Mas aqui tem uma observação de que os serventes, que foram, né, os que pegaram a água e colocaram nas talhas, eles sabiam. Então ficou em secreto, mas ali nos bastidores, o burburinho aconteceu. O rabino, Jesus de Nazaré, o Rabi, o Rabone, ele não mandou colocar água lá dentro? Como é que está saindo vinho de dentro da talha? Olha que interessante. Então, o segredo messiânico foi mantido. A Maria, com muita sabedoria, porque as pessoas têm dificuldade para interpretar. Mas espera aí, mas Jesus falou que não para Maria. Ela falou que sim. Não, não é que Jesus falou que não e ela falou que sim. Que Jesus disse para ela que não era hora de se tornar público o milagre. E a Maria compreendeu. E ela fez tudo nos bastidores. Nos bastidores, o burburinho aconteceu. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, espera aí, se não podia ter nenhum vestígio de vinho nas moringas de cerâmica que jogavam a água na talha, Jesus vai e ele transforma toda a água da talha em vinho. O que é isso que Jesus está fazendo? Jesus está quebrando a lei? Não, porque a lei está escrita na Bíblia. Mas Jesus está quebrando todas as tradições, começando aqui. Jesus deixa irados os fariseus, os saduceus e os levitas, porque eles têm todo um sistema de tradições extra-bíblicas que eles utilizam como parte dos ritos religiosos deles. E eu quero usar a palavra aqui, religiosos, porque isso é religião. Quando você passa a criar dogmas que não podem mais ser contestados. Mas vejam, a única coisa que a gente pode considerar como dogma incontestável é a palavra de Deus. Eles estão pegando o que eles, como homens, interpretam e estão elevando a categoria de norma religiosa. É um pecado. No mundo evangélico, nós temos que tomar cuidado também para que isso não aconteça. Nós pegarmos determinadas orientações, interpretações de pregadores famosos, de pessoas importantes que passaram na história. Vou dar exemplos aqui, por exemplo, Martinho Lutero, João Calvino, John Hus, não é? E a gente pegar essas palavras e tratarmos como se elas fossem norma, como se elas fossem palavra de Deus. Nós não podemos. Veja o que aconteceu no catolicismo. Eles têm inúmeras coisas que não são da Bíblia. Porque eles vão pegando tradições e tratando tradições como se fossem normas religiosas da parte de Deus. Porém, a verdadeira religião é o cumprir a misericórdia que está na Bíblia. Isso está escrito na Bíblia. A verdadeira religião é o apoio aos hipossuficientes. É dar conta dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos prisioneiros, dos estrangeiros, dos pobres. Isto é a verdadeira religião. Qualquer coisa que a gente acrescenta, cuidado, cuidado. Então, isso vale também para os estatutos das nossas igrejas contemporâneas, não é? Temos de tomar cuidado para sabermos separar o que é palavra de Deus e o que é interpretação dos homens. Ainda que a interpretação dos homens possa nos ajudar a nos mantermos no caminho do Senhor, nós, sob nenhuma hipótese, podemos dizer que a palavra dos homens ou a interpretação dos homens é igual à palavra de Deus.
E aqui Jesus está fazendo isso. Ele está destruindo uma tradição judaica e ele está fazendo isso em privado. Vocês imaginam se o mestre-sala soubesse que este vinho saiu de uma talha onde não poderia haver nenhum resíduo de vinho? Estão entendendo o que aconteceu? Por isso Jesus disse: ainda não é a hora. Mas chegou um momento em que foi a hora de as grandes multidões, de milhares de pessoas. Jesus faz algumas multiplicações de pães e peixes, faz duas multiplicações relatadas na Bíblia, né, de pães e peixes, com milhares de pessoas sendo alimentadas ali. E ali a coisa, realmente, a palavra se espalha, né, de tal maneira que eles, os principais dos sacerdotes, passam a perseguir Jesus para matá-lo e planejam matá-lo, né? Inclusive, quando Jesus faz o milagre da ressurreição de Lázaro, que leremos aqui neste evangelho de João, aparece esse milagre, eles decidem: nós precisamos matar esse homem. Ele descumpre tudo o que a tradição judaica diz, e ele está fazendo de propósito, porque ele está chamando estes homens ao arrependimento, chamando estes homens de volta à exclusividade da palavra de Deus. Vamos ler o que está escrito aqui na sequência? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Foi o primeiro sinal. Ele principiou assim, deu abertura, né? Assim. E manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que eu quero trazer para vocês é que a tradução glória, ela expressa em partes aquilo que está escrito. Porque a palavra doxa, do grego, ela também pode significar julgamento. Então Jesus manifestou a sua glória, e glória não é uma má tradução, tanto que a gente tem doxologia, que é o estudo, né, das coisas gloriosas do Senhor, inclusive da maneira de dar glória ao Senhor, de reconhecer glória ao Senhor. Maravilha, não tem problema nisso, mas nós só precisamos ter noção da amplitude. Doxa também é juízo, julgamento. Jesus está ali manifestando a glória do Senhor, é verdade, o poder dele enquanto Deus humanado, mas também está manifestando o seu julgamento sobre tudo o que é extra-bíblico. E nós, se não tivermos isso em mente, não vamos conseguir entender tudo o que está acontecendo depois daqui e por que Jesus se torna tão odiado pelos rabinos da época, né? Pelos fariseus, saduceus e levitas, ok? Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, eu quero chamar a atenção para esta passagem aqui. Ele, Jesus, sua mãe e seus irmãos. Nos leva a crer que, de fato, né, Maria tinha bastante proximidade ali no casamento, porque os irmãos de Jesus estavam lá, então. A família de Jesus estava lá. E Jesus tem pelo menos 4 irmãos homens e outras irmãs mulheres, porque a Bíblia nos diz isso, né? Entre estes, eu gosto muito de destacar para vocês, porque é importante, nós temos Tiago, que é o primeiro episcopo, né, o primeiro bispo de Jerusalém. Depois que Jesus sobe para os céus, Tiago, um dos irmãos de Jesus, está ali, né, fazendo o trabalho de coordenar a igreja em Jerusalém, que era a capital da Judéia, né, a capital ali do espaço principal de vida dos judeus. Até o século II depois de Cristo, os judeus permaneceram vivendo ali na Judéia, até eles serem expulsos, né, pelo imperador Adriano. Depois eles acabaram sendo expulsos. Mas a família de Jesus também viu ali, pela primeira vez, um sinal de Jesus. E nós precisamos ficar com isso na cabeça, porque a família de Jesus se escandaliza de Jesus. Quando Jesus começa a pregar, manifestar a sua glória e o seu julgamento,
em um determinado momento, os irmãos de Jesus, principalmente, eles ficam desesperados, eles tentam interromper, inclusive, a pregação de Jesus, inclusive Maria. Tem um momento que Jesus está pregando e está escrito: a tua mãe e os teus irmãos estão aqui, mestre, para falar contigo, porque eles iam pedir para Jesus: o que você está fazendo? E Jesus diz: a minha mãe e o meu irmão são todos aqueles que fazem a palavra de Deus. Então, eles, inicialmente, você vê que tem, principalmente na Maria, a gente já leu, né, a gente já falou sobre isso aqui quando a gente viu os relatos da infância de Jesus, do nascimento e infância de Jesus, que ela vai repreender, ela e José vão repreender Jesus quando ele está no templo, não é? O que é isso que você está fazendo? E aí Jesus dá de volta umas palavras, que tenho eu, igual ele deu aqui, né? Que tenho eu contigo, mulher. Ele dá de volta e aí ela se lembra quem ele é. Que ela é humana, gente. Ela é humana. Então ela também tem as suas crises de fé. Os irmãos de Jesus têm as suas crises de fé. Aliás, os irmãos de Jesus escarnecem de Jesus antes da festa dos tabernáculos. Nós vamos ler isso aqui mais para frente. Eles falam: vai lá, se mostra para todo mundo, vai lá fazer os seus sinais lá, vai lá para Jerusalém. Eles escarnecem de Jesus, zombam de Jesus. Mas nós sabemos que depois, né, eles creem plenamente, assim como também os apóstolos, que estavam todo dia ouvindo as pregações do Senhor, também têm as suas crises, também têm as suas falhas, mas depois que Jesus aparece ressurrecto, Jesus sopra o Espírito Santo em cima deles. Aí sim eles ficam capacitados para crer, e no Pentecostes, Jesus os enche do Espírito Santo, não é? Quero também falar com vocês, quero abrir aqui para vocês, só para vocês terem certeza de uma coisa. Dois trechinhos. Como que a gente sabe que Natanael é de Caná? Porque lá na frente a gente vai ler, lá no capítulo 21, que já é quando Jesus aparece ressurrecto para eles, né, na Galileia, o último capítulo de João, né, o capítulo 21, e lá aparece que Natanael que era de Caná. Então está confirmado que Natanael era de Caná, tá bom? Porque daí que saiu uma dessas teorias de que eventualmente Natanael pudesse também ser um dos convidados. Então Jesus estava com a mãe e a sua família, que era convidado, também o próprio Natanael, possivelmente talvez fosse convidado, daí que talvez o próprio Jesus fosse convidado. Mas o mais importante que quero para vocês lerem, eu quero que vocês saiam com uma coisa em mente. Nós vamos ler o segundo sinal que Moisés faz na terra do Egito para libertar o povo de Deus. E o segundo sinal é a primeira praga, né? O primeiro sinal não é ainda uma praga. O primeiro sinal é quando o cajado é jogado no chão, o cajado se torna uma serpente na frente de Faraó e dos bruxos de Faraó, dos feiticeiros de Faraó. Então Faraó dá ordem que uma bruxaria seja feita. Os feiticeiros também fazem os seus cajados virarem cobra, né? Imaginem o grau de uma feitiçaria que chega a este ponto, a esta capacidade, né? Imaginem o grau de opressão que realmente existia ali no Egito, né? E aí a cobra foi feita a partir do cajado que Moisés mandou ser jogado no chão, engole as outras cobras. Este é o primeiro sinal, mas isso não é uma praga ainda. Agora nós vamos ler o segundo sinal de Moisés, que é, na verdade, a primeira praga. Vamos ler a primeira praga. Então, e aí quero que vocês percebam o que tem a ver isso com a história que nós lemos hoje, ok? Em João capítulo 2. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido. Recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã. Faraó, é Deus falando, hein? Eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão,
ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Deixa eu lembrar aqui. Assim nos vasos de madeira, como nos vasos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Aí às vezes alguém olha aqui e fala assim: ué, mas não foi Moisés que fez isso? Foi Arão? Sim, gente, lembra que Moisés, quando ele fala diante da sarça, que ele é ruim com as palavras e que ele gagueja, né? Então o Senhor fala que chamaria Arão, que era irmão de Moisés, mas que tinha ficado lá no Egito, né? Que Arão o acompanharia nos momentos desses sinais. E como Moisés é tímido, no começo é Arão que joga a vara para virar cobra, Arão que usa a vara para transformar as águas do rio, né? E com o passar do tempo, Moisés vai ganhando mais firmeza e aí ele próprio começa a fazer pessoalmente. Que é importante a gente lembrar que os homens de Deus são falhos, são às vezes ruins com as palavras, não têm eloquência para pregar. Inclusive, Paulo também era acusado disso, né, pelas igrejas. Fala que engraçado, ele pega as cartas, escreve cartas tão duras para nós, mas ele chega aqui para falar, ele não é tão eloquente assim na hora de falar. Até disso, os homens de Deus muitas vezes foram acusados, e é isso mesmo, que os homens de Deus não são perfeitos, todos cheios de toda a excelência. O que os homens de Deus precisam ser é santos. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Sabemos entender o que é o mesmo que eles fizeram? Olha, alguma água eles fizeram virar sangue. Veja que o grau dos encantamentos, das bruxarias, das feitiçarias tinha de ser muito pesado, né? Para que eles conseguissem fazer isso. De modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O que nós sabemos é que toda a água já tinha virado, né? Sangue, então os egípcios tinham pouca opção de água para os magos poderem fazer. Então, qualquer coisa que eles tenham feito de sinal foi muitíssimo menor. Eles provavelmente precisaram fazer a escavação de poços, que é o que está escrito aqui nos versículos para frente, a gente já vai ver, para poderem tirar um pouco de água e fazerem o encantamento sobre um pouco de água. De modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. Veja, mesmo com um sinal deste tamanho de todas as águas da sua terra serem transformadas em sangue, ainda assim ele disse: não liberarei este povo de Deus. E a gente sabe que 9 outras vezes, ou 8, na verdade, outras vezes, ele diz que não liberará o povo de Deus, e aí na 10ª vez, quando o próprio filho de Faraó morre na última praga, ele então finalmente se dobra e libera o povo de Deus. Justamente por esses fatos todos, né, se tem uma visão de que a gente consegue saber quem é este Faraó, né, por conta de ele ter perdido o primeiro filho, ter sido o segundo filho que deu continuidade, por conta de marcas que ele certamente teve, por conta das doenças que foram das pragas também, enfim, se tem uma ideia de quem provavelmente foi este Faraó, né, pelos achados arqueológicos que nós temos. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. E assim acaba o capítulo 7 do livro de Êxodo. Para nós, o que interessa saber daqui? Vocês conseguem ver alguma semelhança entre o que aconteceu em Jesus, Caná da Galileia aqui?
O sangue é representado por qual elemento no cristianismo? Pelo vinho, não é? Na ceia, quando Jesus fala, este é o meu corpo que é dado por vós, ele parte o pão. Quando ele fala, este é o sangue da nova aliança, ele está apresentando o quê? O vinho. O vinho representa o sangue. E veja que para libertar o povo de Deus da opressão, Moisés, como primeira das pragas, vou repetir, primeira das pragas, a primeiríssima das pragas, para a libertação do povo, transforma as águas em sangue. Jesus, para libertar o seu povo da opressão do pecado, como primeiro dos sinais, transforma as águas em vinho. As águas eram representadas em grande quantidade, no contexto de Moisés e Faraó, pelas águas do rio que cruzava a capital do Egito. As águas eram representadas em grande quantidade em Caná, porque bodas estavam sendo celebradas e havia ali certamente mais de 500 litros, talvez quase 600 litros de água em talhas de pedra, a considerar que 2 ou 3 metretas era a capacidade de cada uma das talhas, 2 ou 3 almudes era a capacidade, ou seja, de 60 a 96 litros mais ou menos, né? A abundância das águas está ali representada, cada uma dentro do seu contexto. E veja que tudo isso é feito pelo Senhor para a quebra da escravidão. O jugo do pecado. O jugo do pecado no Antigo Testamento, representado pelo poder de Faraó sobre os israelitas, que era o povo de Deus. No Novo Testamento, o jugo do pecado sendo o jugo, né, da opressão, da escravidão sendo representada pelo pecado e pela deturpação da palavra de Deus. E o Senhor veio para libertar o seu povo da deturpação. Então, daí sai, por exemplo, entre outros trechos, a gente pode ter, quando a gente fala que assim, sola escritura, que é uma das cinco, um dos 5 princípios, ou conforme ficaram conhecidos, uma das 5 solas, né, da reforma protestante, sola escritura, só as escrituras, tem a ver também com isso. Jesus, ele nos conclama a um retorno para as puras escrituras, a palavra de Deus. Conforme nós tínhamos visto ali no mapa, né? Nós já tínhamos visto ali no mapa, a travessia, a saída do povo do Egito acontece ali embaixo. Então, para terminarmos assim, começamos com o mapa, terminemos com ele. A travessia acontece certamente em ou aqui, que é o canal de Suez, que é na verdade, o... do céu, como é que chama aqui? A entrada, gente, como é que chama quando a gente tem uma entrada na área da geografia? Aqui é Suez e aqui é o Golfo. Aqui é o Golfo de Suez e aqui é o Golfo de Aqaba. Aqui está a Península do Sinai no meio. A travessia do Egito, então essas coisas aconteceram, a gente sabe aqui, ó, neste rio aqui, ó, o rio que virou sangue, era o rio que era a capital, esse aqui, ó, o Rio Nilo. Tá vendo o Rio Nilo aqui? Aí o povo de Deus, a gente acredita, como a gente sabe que eles estavam aqui ao norte, porque aqui é o delta do Nilo, que é a região para onde José tinha ido. Provavelmente, então tem 2 teorias, ou eles passaram aqui ou aqui. Eu acredito que eles passaram aqui, no Golfo de Aqaba. Eles estavam aqui, seguem até este trecho aqui e atravessam no Golfo de Aqaba e chegam à Península Arábica, ó, estão vendo? Ó? Que aqui a gente está na Península Arábica, eles atravessam aqui e vêm para cá. O que explica por que em Deuteronômio, quando o povo vai entrar na terra de Israel, eles não entram pelo oeste. Se eles tivessem ficado aqui, eles entrariam pelo oeste, não é?
Mas se eles ficaram aqui, eles entram pelo leste. Eles sobem aqui, ficam nas colinas de Moabe, ó. Aí faz sentido, ó. Eles sobem daqui, vão para o norte, chegam à região de Moabe, que é essa região aqui, e depois atravessam para a terra de Israel a oeste. Aí faz todo sentido. Todo sentido. Alguém tem alguma dúvida? Não? Oi, Então, Davi. Edi, a paz do Senhor. Senhor. Não, não tenho dúvida. Ele- Nesse, nessa boda ficou bem claro quando Maria ela fala para ver se o vinho tinha acabado, ela falou na frente dos que estavam ali. Por isso que depois eles também aumentaram a crença deles em Jesus, porque eles estavam cientes que o vinho tinha acabado, né? E aí eles viram a abundância depois desse vinho. E o que o vinho era o melhor de todos, né? Isso aí. Então, é isso que eu entendi. E também quando Maria falou, quando ele disse, Jesus disse para Maria, que o que tinha ele com ela, né? É isso. E ela entendeu ali que, então, ela crendo aconteceria o que ela estava desejando, que era que fosse transformado ali a abundância do vinho, entendo assim. Ela creu que ele faria, então ela disse para ali os servos, né, que estavam ali, que estavam, para que eles ou obedecessem, fizessem tudo que ele mandasse, é porque ela creu, né? Ela estava crente de que isso iria acontecer, ele faria alguma coisa assim, ali naquele momento. Sem dúvida. Excelente constatação. Você sabe, Edi, inclusive, que existem várias interpretações sobre isso que aconteceu no casamento, né? Algumas das interpretações, elas são mais alegóricas e, em geral, nós tendemos a começar a errar um pouco a mão quando fazemos interpretações alegóricas da Bíblia, porque aí a gente passa, o que acontece é uma tendência a relativizar as coisas. Mas eu vou citar aqui, por exemplo, para vocês, existe uma interpretação que fala assim, e eu vou chegar nessa que você falou, tá? Só para vocês entenderem como existem interpretações interessantes. Olha, o povo de Deus estava na água e agora vem Jesus para trazer o vinho, e é não só o vinho, é o melhor vinho. O povo de Deus estava na lei, agora vem Jesus para tirá-los da água da lei e trazê-los para o vinho do evangelho. O vinho inferior estava sendo servido na festa, e agora, do vinho inferior, vem Jesus trazê-los ao vinho superior. Havia ali uma situação de aflição, né? Veja ali que você estava ali com os responsáveis pelo evento aflitos com a carência de algo que era necessário para que aquele evento acontecesse. Eles passam da aflição para a solução trazida por Deus, pois Jesus é Deus. Você tem ali uma questão também de necessidade, e necessidade provida, né? Ou seja, da necessidade à provisão. Tem interpretações maravilhosas acerca deste trecho. Eu não tenho entrado muito nessas interpretações, porque a gente pode se perder um pouquinho nelas, mas aí só para vocês saberem, né, se respondendo sua pergunta, que assim, existem interpretações, e uma das interpretações aí agora eu chego na que interessa para o que você falou, que veja, reconhecendo uma situação de aflição, precisamos pedir com fé, mesmo sem saber se seremos atendidos naquele pedido específico. E foi isso que Maria fez. Então, Maria, ela pediu com fé. Olha, ela foi se socorrer de quem ela sabia que tinha a solução. Ela, Maria, não tinha a solução. Os
outros convidados não tinham solução. Se ela foi pedir a Jesus, é porque nem os noivos e nem a família dos noivos tinha solução ali. Porém, ela sabe quem tem a solução para qualquer problema. E ela vai a quem tem a solução para qualquer problema. Se ele atenderia ou não, ela não sabia, mas ela foi com confiança. E aconteceu que, de fato, o que ela peticionou foi atendido. Veja só que interessante. E a oração dela é uma oração que é reputada como uma boa oração. Quando a gente lê, por exemplo, o Sermão do Monte de Jesus, a gente vê que muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos porque nós pedimos mal as coisas para o Senhor. Nós pedimos para usar com os nossos próprios interesses, não é? Às vezes nós pedimos sem fé. E veja, ela pediu intercedendo por quem estava em necessidade e ela pediu com fé. Então, o pedido foi bem feito também. Teve um pedido bem feito. Eu acho que dessas interpretações todas possíveis ali, uma é muito boa, que é. Você se lembra que nós lemos um trecho na aula passada de 1 João? E nós lemos o capítulo 5 de 1 João a partir de uma pergunta que foi feita pela Rose, né, que estava conosco naquela aula. E os versículos 4 a 8 de João, eles trazem quais são os testemunhos no céu e os testemunhos na terra. Você se lembra dessa passagem? E aí diz que o que testifica na terra é água, sangue e sempre através do Espírito, porque o Espírito testifica, porque o Espírito é a verdade. Quando nós olhamos este sinal de Jesus, este primeiro sinal que ele faz, o que temos ali? A água, o sangue representado pelo vinho e o Espírito, porque Jesus fazia estas coisas estando cheio do Espírito. E ele é um com o Pai e o Espírito. Então ali nós temos a Trindade manifesta no primeiro dos sinais. E a manifestação da Trindade sendo para a libertação do povo de uma situação de opressão pelo pecado. Então, essas interpretações, todas elas, juntando todas elas e extraindo delas, né, aquilo que a gente entende de melhor, tende a funcionar. No catolicismo, inclusive, esta é uma passagem usada porque a Bíblia menciona muito pouco Maria, né? Ela é mencionada em pequeníssimas partes. Então, assim, é um percentual mínimo do Novo Testamento que menciona a presença dela. E no catolicismo eles usam esta parte para tentar justificar. Então, todas as passagens onde ela aparece, eles tentam tirar algum significado. Eles tentam extrair dali o significado dela enquanto intercessora. Porém, se esquecem que o próprio Novo Testamento nos diz que nós temos como intercessor o próprio Deus. Ele, pessoalmente, é o nosso intercessor. Jesus figura como nosso intercessor perante o Pai, e nós temos um intercessor que por nós intercede com gemidos inexprimíveis, que é Deus conosco, ou seja, Emanuel, é Deus estando conosco, a todos os convertidos, na presença de todos os convertidos, hoje, que é o Espírito Santo. Então, este é o nosso intercessor. E lembrando que é proibida, expressamente proibida, a oração a qualquer pessoa que tenha morrido. E por isso é absolutamente proibida a oração àquilo que no catolicismo se chama de os santos, né? É proibido pedir a intercessão de qualquer pessoa que tenha vivido e morrido. A intercessão acontece para nós só e exclusivamente através do Santo Espírito aqui como canal de ligação conosco, com Cristo, que é o nosso intercessor nos céus. Então temos o intercessor na terra, o Espírito Santo, o intercessor nos céus, que é o Cristo. E isso é muito esquecido. Então, nessa passagem, a interpretação ela pode ser muito conturbada, a interpretação dessa passagem. Então, por isso a gente tem que interpretá-la à luz dos outros trechos das Escrituras. Por isso, gente, que eu abro aqui sempre para vocês outros trechos das Escrituras, porque eu quero que vocês tenham uma visão sistemática. O que a Bíblia, como um todo, fala sobre estes temas que nós temos lido aqui no Evangelho de João, porque aí nós estamos colocando a própria palavra de Deus
ao lado de outro trecho da palavra de Deus para extrairmos dali a melhor interpretação. Mas que há sim outras interpretações, há outras interpretações. Muito inteligente sua pergunta, inclusive, viu, Edi? Muito obrigado pela pergunta. Gente, alguém mais gostaria de fazer pergunta? Eu gosto muito quando vocês perguntam. Eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida. Claro que para os que estão matriculados podem mandar a pergunta também no nosso grupo, né? Mas se quiserem perguntar aqui já, com a cabeça fresca, temos mais perguntas? Não? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus nosso, que faz das águas o melhor de todos os vinhos, Deus nosso que se entrega a sua própria carne, o seu próprio sangue, a sua carne para, através de suas pisaduras, sermos nós salvos, o seu sangue derramado para que os nossos pecados sejam expiados. Obrigado, Senhor. No nosso memorial ao Senhor, temos o pão e o vinho para lembrar daquilo que o Senhor passou para que nós pudéssemos ser tirados da opressão do pecado. Obrigado, Senhor, por nos resgatar deste faraó espiritual que é Satanás e nos transportar para uma terra que mana leite e mel. Obrigado, Senhor, pelas bodas que nós celebraremos com o Senhor no dia da união da igreja com o Senhor, para que para toda a eternidade estejamos juntos, Senhor Jesus, unidos de maneira inseparável e conhecendo nós ao Senhor da mesma maneira como somos conhecidos pelo Senhor, em plenitude. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela esperança dessas bodas, sem as quais a vida seria muito mais difícil para aqueles que foram alcançados pela tua graça. A esperança das bodas é o que nos traz alegria, Senhor Jesus, pois sabemos que qualquer aflição que vivamos aqui neste tempo, ela é passageira e tão pequena, tão diminuta em relação à glória que haverá de se manifestar quando estivermos na tua presença. Obrigado por colocar o teu Espírito à nossa disposição para que consigamos interpretar a tua palavra. Obrigado pela fácil disponibilidade que temos de acesso à tua palavra, Senhor, para que possamos confrontar excertos que lemos em uma parte com outros excertos de outras partes, para que tenhamos uma visão mais ampla em relação ao que o Senhor diz em cada tema que o Senhor aborda nas tuas escrituras. Obrigado pela liberdade religiosa que o Brasil tem, para que a Bíblia não seja assim tão facilmente acessível, Senhor. Não precisamos temer aqui no nosso país de acessarmos um link da Bíblia. Sabemos que não sofreremos uma perseguição estatal por isso. Sabemos que não poderemos ser presos, não poderemos ser torturados, não poderemos ser mortos, pois temos essa liberdade, Senhor. Obrigado, nós não temos por pequena coisa esta liberdade que temos de acesso às tuas escrituras e por isso somos apaixonados pelo trabalho que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É muito mais fácil ser cristão no Brasil do que em outras partes do mundo, Senhor. Obrigado por esta liberdade de estarmos em uma reunião aberta, Senhor, para podermos falar sobre a tua palavra. Obrigado pelo fato de que esta palavra que estudamos aqui pode estar disponibilizada na internet para outras pessoas. Nós não temos o que temer, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Ajude-nos a termos um coração voltado e um coração valorizador desta liberdade em que o Senhor nos colocou para podermos estudar com afinco e profundidade tudo aquilo que o Senhor revelou a nós. Louvado seja o teu nome, Jesus, hoje e sempre. Amém.